Alô, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui em nosso canal para trazer-lhe uma mensagem. Querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, e a mensagem de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo do autor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16, que nos diz assim: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O autor da carta aos Hebreus, ele aqui neste versículo, nos exorta, nos anima também a nos aproximarmos com confiança ao trono da graça de Deus, do trono da graça de Deus. Então há um trono da graça de Deus. E graça significa favor imerecido, algo que não se merece. A graça de Deus, após o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, a gente já vê, queridos amigos, a graça de Deus se revelando. Porque Adão e Eva, antes do pecado, de desobediência, quando eles foram enganados pelo diabo, a antiga serpente, quando o diabo usou aquela alimalha, aquela serpente no jardim do Éden, o homem e a mulher não precisavam de vestimentas. E eles não tinham vergonha um do outro. Diz no Salmo 104 que Deus é sobrevestido de glória e coberto de luz. Então, à luz do contexto bíblico, entendemos que Adão e Eva eram vestidos de uma auréola de luz. Mas após o pecado, se cumpriu o que diz, está em harmonia com o que está lá na frente. Após a morte do Senhor Jesus, no desenvolvimento do ministério do apóstolo São Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo 23 ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Então, o Adão e Eva, o homem, representando a raça humana, caiu em desgraça. Logo, ao cair em desgraça, ele perdeu a glória de Deus. Mas o que nos faz reaproximarmos da glória de Deus, da presença de Deus, é a graça. Então a Bíblia diz que Adão e Eva, eles procuraram folhas de figueira para se cobrirem. E mesmo assim, porque a Bíblia diz que Adão falava com Deus diariamente. E naquele horário certo, o Senhor Deus apareceu e disse: Adão, onde estás? Em Gênesis 3, versículo 9. Ele disse: eu ouvi a tua voz e me escondi porque estou nu. Quem falou para você que você está nu? Ou seja, ele estava coberto com folhas de figueira, mas se sentia nu. Porque as folhas de figueira, nós podemos ver hoje, que são caminhos que o homem diz, me levarão a Deus. As superstições, muitas religiões, mas contudo, Jesus não disse eu sou uma religião em si, ou uma superstição, mas ele disse eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. São Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, voltando para o texto de Gênesis, a Bíblia diz que após a queda do homem, Deus, e as folhas de figueira não estavam resolvendo a nudez do homem, então Deus sacrificou um animal. E com a pele daquele animal vestiu Adão e Eva. Aí nós já vemos a salvação de Deus. Porque a salvação é pela graça. Então a gente já vê um princípio de graça de Deus, favor imerecido, quando aquele animal foi sacrificado. Já era uma prefiguração da graça de Deus que seria manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Como está lá em Tito, carta pastoral de São Paulo, no capítulo 2, ali, quando diz que a graça de Deus foi manifestado, porque a graça de Deus é uma pessoa,
o seu Filho Jesus, foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós devemos nos dirigir ao trono da graça de Deus. Principalmente aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, têm acesso ao trono da graça de Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Através da sua morte na cruz, ele nos abriu um novo caminho. E hoje nós não precisamos de mediadores, nem santo X, nem santo Y, porque o caminho não é o Papa, o caminho não é o arcebispo, não é o cardeal, o caminho não é o pastor, não é o missionário, não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o diácono. O caminho é Jesus. Por isso que através de Jesus nós temos acesso ao trono da graça de Deus, porque neste capítulo que acabei de ler, o contexto diz que ele é o sumo sacerdote. E o sacerdote intercedia pelo povo. E ele próprio, como sumo sacerdote das coisas futuras, ele entrou no Santo dos Santos celestial e aspergiu o sangue da nova aliança na tampa da arca chamada propiciatório. E é por isso que, na verdade, aleluia, o tabernáculo da terra era a figura do celestial. Oh, glória a Deus! Portanto, eu quero prosseguir, já indo para o complemento e a conclusão desta mensagem, citando alguns pensamentos que nos faz refletir a respeito da graça de Deus. Porque o que é graça de Deus? A graça é o favor imerecido. A Bíblia diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, carta paulina, versículos 8 e 9, está escrito que a salvação, ou seja, a salvação que envolve justificação, o homem está perdido, debaixo de pecado, mas através da justificação em Cristo, ou seja, ele é declarado justo diante de Deus através do mérito de Jesus. Então, justificação, regeneração, que é o nascer de novo, é o nascer da água, da palavra e do Espírito Santo. Santificação, que é um processo contínuo, aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, versículo 4, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a glorificação, que é justamente quando este corpo, no arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos justos, eles vão receber corpos incorruptíveis, corpos ressurretos, à semelhança do corpo do Senhor Jesus após a ressurreição. Logo, a palavra de Deus nos diz que a salvação não é pelas obras, para que o homem não venha se gloriar, mas é pela graça, mediante a fé. Então é de graça. Por isso que esses pensamentos expressam esta verdade. João Bunyan, autor do Peregrino, ele disse: o crente em Cristo está agora pela graça, envolto debaixo, né? Envolto sob uma justiça tão completa e abençoada que a lei do Monte Sinai não pode achar nem falta, nem diminuição nele. Porque através da graça de Deus, aleluia, a graça nos comprou, a graça nos envolveu, a graça nos perdoou. Como o diamante é para o anel, assim é a graça para a alma, disse Thomas Watson. Aleluia. H.C. Trumbull, ele disse: o caminho para o céu não atravessa uma ponte de pedágio, e sim uma ponte livre, a saber, a graça não merecida de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Outro pensamento: alguém já disse, poderíamos viver sem a quase totalidade das coisas que se vendem no mundo, mas morreríamos logo se nos faltassem as que recebemos de graça. Oh glória, oh glória. George Herbert disse: o conhecimento não passa de estutícia, a não ser que seja orientado
pela graça. A sua conduta moral é governada pela sua graça interior, disse Paul T. Holiday. E assim a gente percebe que realmente a graça de Deus, disse Stanley Jones, a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, agora a graça me possui. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Portanto, é a graça de Deus. A graça de Deus alcançou a ex-prostituta de Jericó, chamada Raabe, e Deus lhe deu um príncipe como esposo. A graça de Deus alcançou Ruth, uma ex-adoradora do deus Camus de Moabe, porque ela conheceu a graça de Deus. A graça de Deus alcançou Maria Madalena, que estava oprimida, possessa por 7 espíritos malignos, mas a graça de Deus a libertou. A graça de Deus alcançou Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos, mas odiado pelos seus conterrâneos. Mas quando a graça de Deus, que é uma pessoa, chegou à sua casa, a sua vida foi transformada, porque Deus forma o homem, o pecado deforma, a escola o informa, mas a graça o transforma. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Portanto, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, que a palavra, o Logos de Deus, que é o seu Filho, se fez carne. Aleluia! Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz no versículo 16, eu citei agora o 14, o 16 diz que com esta manifestação da plenitude de Deus, veio trazendo graça sobre graça, é graça sobre graça. A graça de Deus alcançou Noé, porque diz a Bíblia que ele foi alcançado pela graça e então foi salvo daquele juízo, porque estava dentro de uma arca que representava a graça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ainda uma criança, em Lucas capítulo 2, versículo 52, crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quando alguém diz assim, o fulano achou graça aos olhos do cicrano, ou seja, foi recebido sem preço. Isso tem a ver com a graça de Deus. A graça de Deus nos conduziu a ter comunhão com Deus, portanto é a graça. O apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, passando grande aflição, sentindo dores, mas Jesus chegou para ele e disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, que possamos nos dirigir nos momentos difíceis ao trono da graça de Deus. A nossa mensagem sobre o trono da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro, querendo o Senhor, se Deus quiser. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, compartilhe e que Deus o abençoe. Amém.